Vamos mostrar uma reportagem agora sobre cuidado animal. Tem feito muito calor, não tem? E nesses dias, os animais domésticos sempre sofrem mais. O que fazer para melhorar o bem-estar de seu pet? Conversamos com duas personagens que tratam muito bem os seus amiguinhos. Vamos ver. É só a temperatura subir que eles já ficam assim, inquietos e ofegantes. E tem explicação. Os animais não suam como nós, então precisam fazer com que o ar frio entre e diminua a temperatura corporal. O uísque, o tequila e a flor recebem a dona Alessandra com muito amor. Todos são adotados, resgatados de maus tratos ou adotados, né? Então, são meus xodozinhos mesmo. O calor é tanto que a flor fica deitada no chão, se refrescando no piso frio. Ela é meio grandinha, né? Meio pesada, então ela sempre procura assim, um chão fresquinho para deitar, para se esparramar, para poder baixar a temperatura do corpo dela. O cuidado não é só com os cães. A Cíntia se preocupa em manter um ambiente agradável para Lili, esta senhora gatinha de 11 anos. Deixar bastante água, né? Muita água espalhada em vários lugares da casa, não só um, porque o gato é meio preguiçoso, então você deixando vários lugares é fácil deles encontrarem. Eu ponho tela nas janelas e ligo o ventilador. Imagine vestir um casaco de inverno em pleno verão. É assim que os animais se sentem. E para amenizar essa situação, uma dica é tosar, retirar o máximo de pelos possível. É nessas horas que a beleza precisa dar lugar ao bem-estar. Como a gente sente muito calor também, eles também sentem, principalmente os mais peludinhos, né? Que por causa da quantidade de pelos, calor, essas coisas, acabam sofrendo mais. Então, se possível, manter sempre tosadinho o cachorro que tiver um pelo mais longo, pelo menos no verão, para eles ficarem um pouquinho mais fresquinhos, né? Aí, show de bola. Olha, é preciso ficar atento mesmo com os nossos amiguinhos dentro de casa. Mas existem outros tantos cuidados que precisam ser observados. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar com a repórter Andréa Trevisan, que está com um veterinário para dar maiores orientações. É com você, Andréa. Isso mesmo, Barazal. Estou em um pet shop ao lado de uma clínica veterinária justamente para passar mais orientações e dicas. De acordo com o veterinário, o problema muito grave, o problema maior, né, é quando o animal está fora de casa, ou seja, no asfalto, até num ginásio descoberto. Vamos conversar com Bruno Monteiro, veterinário, para mais dicas. Boa tarde. Por que é tão arriscado andar com o cachorro na rua quando o calor está muito forte? Boa tarde. Primeiro, que a temperatura elevada, principalmente no horário de almoço, à tarde, os animais eles não têm uma perda de calor como a gente, tá? Eles, como a gente consegue observar no dia a dia, os cachorros perdem calor apenas pela respiração, por isso eles ficam muito ofegantes. Quando você submete o animal a um exercício e ele se extenua, a temperatura aumenta muito e ele não consegue perder esse calor que ele não transpira igual a gente. Daí o que acontece? Aí a temperatura eleva muito e isso afeta os órgãos e tecidos do corpo do animal e ele pode vir até a óbito. Outro problema grave em relação às patas, né? Vocês já receberam aqui cachorro com a pata toda queimada por conta da temperatura do asfalto? Exato. O coxim deles protege, mas não é suficiente com essas temperaturas elevadas num asfalto, num cimento muito quente. Então, formam feridas, eles perdem esse tecido, esse coxim, e o animal fica com a carne viva mesmo. Qual que é o horário recomendado para os passeios com os amiguinhos? Normalmente, ou no início da manhã, ou final de tarde, onde a temperatura está mais amena. Ok, muito obrigada pelas informações. Não esqueça, se você vai fazer uma caminhada, claro que você leva água. Também leve água para o seu animalzinho de estimação. Barazal. Obrigado, Andréa. Claro, e também na caminhada leve um saquinho para catar a sujeira do seu cachorro, tá bom? Sorocaba enfrentou esse ano uma epidemia de dengue com mais de 50 mil casos. E no combate ao mosquito que transmite a doença, vale qualquer ação. Até mesmo um teatrinho para alunos de escolas municipais na cidade, por exemplo. E no elenco de atores, uma guarda municipal que faz o papel principal. Vale a pena conferir.
Na maior parte do tempo, a Regina usa a farda da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, onde está há 20 anos. Esta roupa colorida é o segundo uniforme de trabalho, mas a fantasia também é parte do que ela faz voluntariamente pela corporação. Eu comecei a reparar que tem crianças com depressão, crianças da favela passando situações difíceis por causa das drogas, doença, enfermidade. E aí de ver crianças presas por fazer homicídio, aí eu tomei a decisão de começar a fazer o fantoche. A gente previne que eles se envolvam com ações ilícitas futuras, começam a ser mais conscientes, formando cidadãos melhores e mais ativos na sociedade. É com essa intenção que a GCM fez uma parceria com a Secretaria da Educação para ações de conscientização no combate à dengue. A cidade enfrentou uma epidemia da doença com mais de 50 mil pessoas infectadas e 37 mortes. São duas frentes adotadas pela Secretaria da Educação. A primeira é a vistoria nos prédios escolares. Ela é realizada semanalmente, registrada numa planilha específica, e essa planilha posteriormente é enviada à Defesa Civil. A outra ação é o trabalho educativo realizado junto aos alunos. Os professores elaboram as suas unidades didáticas, realizam um trabalho. E nós desenvolvemos um material específico da turminha Caça-Dengue para complementar esse trabalho realizado por esses profissionais. A aula divertida é toda comandada pela Guarda Civil Atriz. Os olhares ficam ansiosos. Primeiro tem um teatro de fantoches. Este personagem consegue fugir da picada do mosquito transmissor da doença. A mamãe dele, porém, vacilou. Foi alvo do Aedes aegypti e sentiu os efeitos da dengue. Eu sei, eu tô com sono, tô cansada. A dengue te picando, mãe. Quê? Ai, o que eu tenho que fazer? Tome bastante água, mamãe, vem cá. Os alunos ainda recebem uma revista de atividades contra a dengue e passam a fazer parte da turminha Caça-Dengue. E depois de todas essas lições, será que a criançada realmente aprendeu como combater o mosquitinho transmissor da doença? Agora eu vou combater toda a dengue. Nós não podemos deixar a água parada e que a dengue faz muito mal para nós. A gente precisa derrotar a dengue, não precisa ter que deixar a garrafa de água para baixo para manter-nos a salvo. Uma onça foi atropelada na noite desta segunda-feira na altura do quilômetro 90 da rodovia Castelo Branco, em Sorocaba. O animal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao zoológico de Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa terça-feira deve ter sol entre nuvens em nossa região. Sorocaba com mínima de 13 e máxima de 28 graus. Olha só aí como é que está ao vivo a nossa imagem do céu de Sorocaba neste momento. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Campo Limpo Paulista, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima chega aos 29. Mesma previsão para Jundiaí. Itapetininga tem mínima de 13 e máxima de 27. Em São Roque, a mínima deve ser de 11 graus e a máxima não passa dos 26. Nesta semana, nós da TV Sorocaba SBT estamos perguntando qual o momento mais feliz da sua vida quando você era criança. Estamos mostrando uma série de reportagens que resgata boas histórias e recordações emocionantes dessa época. Hoje, vamos falar dos sabores de infância. Eu lembro, por exemplo, do bolinho de chuva da minha avó. Era mesmo delicioso. E você? Vamos fazer o seguinte. Aqui no Manchetes Noticidade, é tempo de infância. Quando a Maria Sabina vai para a cozinha, é sinal que vem coisa gostosa por aí. Ainda mais quando ela começa essa receita, com o barulhinho da cebola sendo refogada. Vai sair uma pizza espanhola, que virou tradição na família. Enquanto ela trabalha, o cheirinho começa a chamar a atenção. A primeira a aparecer é a Fernanda, filha caçula.
Ela quem coloca o orégano no molho e depois também bota a sardinha, de latinha mesmo. Enquanto isso, a matriarca pega a massa que ficou descansando e faz pequenas rodinhas usando uma xícara. Essa delícia começa a tomar forma na frigideira. Com óleo no ponto, basta um pouquinho de fritura. A gente vai pondo de pouco em pouco, porque ela não pode ficar muitas na frigideira, que senão ela não... Ó, ela estufa, tá vendo? Aí é hora de aparecer o filho mais velho, Carlos Eduardo, que também é fã da receita. Fica a cargo dele furar a pizza para colocar o recheio. Em cima vai um pedacinho de queijo branco para amenizar o sabor mais forte da sardinha. Agora está tudo pronto. Bora para a mesa relembrar os velhos tempos. Muito bom. Essa receita a gente conhece desde a minha avó. E eu fui olhando e fui aprendendo. Na casa da minha avó, que a minha mãe, minha tia, minha avó se reuniam para fazer essa pizza e a gente sentava tudo em volta da mesa para comer. Todo domingo, final da tarde, terminava com isso, ela fazia um bolinho de chuva, mais alguma... Que é filha de 2 anos da Fernanda, também já entrou nessa de comer a pizza. Por enquanto, só a massa, mas já é suficiente para ficar na memória dela. Lembranças que a netinha vai levar da Dona Maria Sabina, que também tem lembranças dos mimos que recebia da avó dela. A minha avó pegava as laranjas e para mim não chupar laranja gelada, fria, ela pegava e punha na brasa para dar uma esquentada na laranja. Daí ela descascava assim, tirava os gomos e dava para mim. Então isso daí, quantos anos já? Uns 65 anos, e eu ainda lembro disso. E quem consegue esquecer das guloseimas da época de criança? Bolinha de chocolate, paçoca, paçoquinha, suspiro, Maria Mole, doce de batata e de abóbora, de leite, cocada. São várias recordações que voltam à mente ao ver as imagens destas gostosuras. Uma das minhas lembranças de infância é que quando eu tinha aproximadamente uns 5 anos, meu pai me trazia diariamente, sempre no fim da tarde, quando ele voltava do trabalho, aqui nessa mercearia do seu Antônio, o Tietê. A gente vinha tomar aqui um refrigerante de tutti-frutti, a talbaína ou tubaína, como se diz aqui na região. Pega uma para mim aí, seu Tietê, por favor. Eu também gostava de comer um docinho de leite no palito, que hoje nem se faz mais, ou ainda também paçoquinha. Esse é o sabor da minha infância e que também ajuda a matar um pouquinho a saudade do meu pai. E você? Qual que é o sabor que te lembra a sua infância? Bolo de fubá, broa, as coisas, tudo que deu ali na roça mesmo, né? Maria Mole, aquela branca e preta. Se come hoje em dia, lembra? Como lembro ainda. Rapadura. Lembra? Conhece? Gostava de tortinha de limão, chocolate, então, Kinder Ovo, nossa, gostava bastante. Doces de montão, pizza que atravessa gerações, momentos em família. É o paladar aguçando a memória de quem não esquece como é ser criança. Nossa senhora, e não dá para esquecer, não é? O tema da reportagem de amanhã é Amizades de Infância. O Manchetes do Cidade termina aqui. E como é tempo de infância, em homenagem ao mês das crianças, agora em outubro, estamos encerrando nossos telejornais com fotos de crianças e telespectadores quando eram bem pequenos. No clipe de hoje, aliás, tem o prefeito de Boituva na primeira foto. Boa tarde a você, seja feliz.